pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini e hoje eu estou aqui a convite da Círculo com esta fofura de suporte para plantas, uma tartaruguinha linda, fácil de fazer, com apenas duas cores do fio amigurumi e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vem comigo para a listinha de materiais e para o passo a passo. Oi pessoal, então antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero falar para vocês que este cachepô, ele é feito para um vasinho que tem as seguintes medidas: 8 centímetros de altura por 35 centímetros de diâmetro aqui na parte mais larga, tá bom? Então vamos lá para o início da nossa aulinha. Então nós vamos iniciar pela cabecinha da nossa tartaruga. Vai ser o famoso anelzinho mágico. Dentro deste anel mágico, vocês vão trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontinhos baixos, puxa a laçadinha para fechar esse anel mágico. Passa esse fiozinho que você acabou de fazer, essa sobrinha, por dentro da laçada que você tá trabalhando, assim você amarra o fio, fica mais difícil dele soltar, tá? E aí, já vem aqui, ó, então, já vem no primeiro pontinho que a gente trabalhou e vai trabalhar um aumento. Então, faz um ponto baixo, que já é referente à segunda carreira. Já vou colocar o meu marcador, tá? Então, você vai colocar o marcador aqui entre o último ponto que você acabou de fazer e o primeiro da carreira seguinte, tá? Ele fica nesse espaço aqui. Lembrando que esse espaço será utilizado para trabalhar o nosso último ponto, tá bom? Então, ó, vai trabalhar agora 2 pontos para cada ponto baixo da carreira de base. Ficando, então, num total de 12 pontos baixos nesta segunda carreirinha, tá? Porque a gente tem 6 e trabalha 2 para cada pontinho. Seis, 7, 8, 9, 10. Ó, aqui onde eu tenho meu marcador, eu vou tirar o meu marcador e é onde eu tenho que finalizar os meus 2 pontinhos para completar os 12 desta carreira. Então, ó, 11 e 12. Novamente, eu já vou aqui para a carreira seguinte, para o próximo pontinho, e trabalho um ponto baixo para iniciar a terceira carreira. Coloco o marcador de novo, sempre colocando o marcador para não se perder. E agora, a sequência vai ser a seguinte: um ponto com aumento, que são 2 juntos, e um ponto sem aumento. No próximo, 2 pontinhos juntos. No próximo, um pontinho sozinho. Vai finalizar, então, esta carreira, que é a de número 3, com 18 pontos baixos. Finalizamos, então, os 18 pontinhos baixos. O 18º vai ficar onde estava meu marcador. Já venho, então, agora para a minha 4ª carreira e vou fazer o primeiro pontinho. Devolve o meu marcadorzinho aqui. E vou fazer um aumento logo aqui no primeiro pontinho. Então, vou ficar com 2 pontinhos. Agora, a sequência será a seguinte: um aumento, 2 pontos sem aumentos. Um aumento, 2 sem aumentos. Eu vou ficar, então, num total, nesta 4ª carreira, de 24 pontos baixos, ok? Então, 23, 24 pontinhos. Novamente, a mesma coisa. Um ponto baixo na 5ª carreira, coloco o marcadorzinho e vai fazer um aumento. Um aumento e 3 pontos baixos em sequência. 3 pontos sozinhos
e 2 pontos juntos, que seria o nosso aumento. Vai ser esta sequência, tá? Um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, e vai ficar, então, nesta quinta carreira com 30 pontos baixos. Terminei a quinta carreira, vamos iniciar, então, a sexta carreira. Um ponto baixo. No mesmo ponto, mais um pontinho, que seria o nosso aumento, e vamos trabalhar, então, agora uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. 4 e um aumento, 36 pontos baixos. Então, agora, nós vamos trabalhar uma sequência de 6 carreiras de ponto sobre ponto, de 6 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Então, vamos aqui. No primeiro, nós vamos fazer o meu pontinho. Você vai continuar usando o marcador, tá? Para saber onde inicia e onde termina todas as carreiras. E vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, nestas próximas carreiras, nós não teremos aumento, será somente ponto sobre ponto. Onde temos os aumentos aqui, que são os 2 pontinhos juntos, você só vai trabalhar o ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, 36 pontos, tá bom? Isso é só repetir, sempre tirando o marcador, sabendo que aqui será o seu último ponto, fazendo o último, iniciando a próxima carreira, devolve o marcador, e assim você vai completando todas as carreiras de repetições, ok? Bem, então, aqui chegamos ao final, né, das nossas 6 carreiras de repetições de 36 pontos baixos. Agora, nós vamos começar, então, as diminuições para fechar a cabecinha da nossa tartaruga. Porém, a gente já vai colocar os olhinhos aqui, antes de começar as diminuições mesmo, tá? A gente já vai dimensionar aqui, ó, os olhinhos. Então, você vai colocar aqui, ó. Olha para ele, né? Olha para a peça que você tá fazendo e vê o que você acha que fica mais condizente aí com o espaço para fazer uma boquinha, porque ele sempre forma esse biquinho aqui no início, né? Então, eu vou fazer ele bem aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 carreiras do início, tá? Vou colocar o meu primeiro olhinho. Os olhos da tartaruga, eles não são pertinhos um do outro, eles são mais longinhos, né? Eles têm uma distância boa entre um e o outro. Então, nós vamos colocar 2, 4, 6 pontos de distância e ainda na mesma carreira eu vou colocar o meu outro olhinho. Nesse momento, agora, você tem que usar o seu senso crítico, né? Então, você coloca, olha para ele, olha para a peça, vê se tá ok, tá te agradando. Tá, você acha que tá centralizado aqui com o que a gente considera que vai ser o narizinho da tartaruga, ela não tem, né? Mas a gente vai considerar que seria o nariz da tartaruga. Então, ó, tá vendo? Ele está simétrico aqui. Ok, deu ok, a gente já coloca, então, a nossa trava. Aí, é só travar, depois que travou não tem mais jeito, né? Fica até mais fácil pra gente fazer o acabamento depois, tá? Que depois nós vamos voltar aqui e afundar os olhinhos dela para ela ficar com uma carinha mais bonitinha. E também vamos bordar a boquinha, mas aí a gente faz esse processo quando a gente finalizar aqui, tá? Então, como terminamos com 36 pontos baixos, agora a gente vai começar, então, as carreiras de inversão, né? Vamos começar a inverter, então, vamos começar a diminuir até chegar aqui com 6 pontinhos novamente. Então para fazer essas diminuições, como eu tenho 36 pontos, eu vou trabalhar aqui agora 4 pontos baixos. Eu já fiz o meu primeiro aqui, depois do marcador, ó, então, 2, 3 e 4. Uma diminuição, então, o próximo ponto, o quinto e o sexto, eu pego aqui, ó, juntos as 2 laçadinhas da frente, puxo e transformo esses 2 pontos em 1, tá? Então, me deu uma sequência de 5 pontos. Novamente, eu repito, 4 pontos, uma sequência de 4 pontos e uma diminuição. Ao finalizar essa carreira, então,
eu vou ter 30 pontos baixos. Finalizou a carreira, agora você vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Não esquece de usar o seu marcador, tá? 2, 3 e uma diminuição. Vai ficar, então, aqui, ó, com 4 pontinhos. Novamente, 3 e uma diminuição, até o final. Quando você finalizar essa carreira, você vai estar, então, com 24 pontos baixos. Finalizou, agora a sequência vai ser a seguinte: 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Vai nesta sequência até finalizar a carreira, totalizando, então, 18 pontos baixos agora. Finalizou a carreira, nós vamos trabalhar agora um ponto baixo e uma diminuição. Ficando, então, com um total nesta carreira de 12 pontos baixos aqui na nossa abertura. Ficamos aqui agora, então, ó, com 12 pontos baixos na abertura. Nesse momento, eu já vou colocar o meu enchimento. Então, já vou colocar minha fibra siliconada aqui dentro, para facilitar na hora que a gente for fechar ali a última carreirinha. A gente vai colocar o suficiente de fibra para encher a cabecinha, mas não precisa ficar muito firme, tá? Então, ó, pronto. Coloquei aqui o meu enchimento, tá vendo? Ela tá macia, mas tá bem estruturada, tá bem cheinha, tá? Então, é essa proporção que você tem que levar em conta aí, levar em consideração. Agora, a gente vai fazer 6 diminuições seguidas, tá? Então, ó, são 6, temos 12 pontinhos, vamos diminuir 6 seguidas. Vamos ficar, então, com 6 pontos baixos no total. E vamos finalizar com o falso anel mágico ou anel mágico invertido. Vou deixar só um pedacinho, tá? Porque a gente só vai finalizar mesmo aqui. Não vamos usar esse fio para costura, vamos pegar outro. Então, ó, finalizei. Puxa a laçadinha. Até sair todo o fio. E aí, você vai usar a sua agulha de tapeceiro, a sua agulha de costura. Vai pegar aqui, ó, todas as 6 laçadinhas do fio, dos pontinhos que você acabou de fazer, ó. Ficamos com 6 pontos baixos. Pega em formato de zigue-zague, ó, vai e volta nos pontos seguintes. Vai no próximo. Volta no seguinte. Vai no próximo. Puxa tudo de uma vez, ó, ele vai fechar, ó, tá vendo? Ó, quando eu puxar, ele fecha todos juntos aqui. Aí, é só a gente esconder esse cabinho lá dentro. E pronto, ó, fica com o acabamento aqui de trás prontinho, tá? Por segurança, passe o fio mais uma vez por dentro da própria peça, que ele vai ficar preso aqui dentro e aí não solta mais. Tá? E a gente já vai bordar, então, a carinha da nossa tartaruga. Ela vai ficar com um narizinho que a gente vai aproveitar o início aqui do nosso trabalho para fazer o narizinho e a boquinha.
Agora, ó, coloquei um fio branco na minha agulha. Como eu disse pra vocês, eu estou usando o Amigurumi Glow. É um pedacinho, então é muito pouquinho, tá? Pode ser o amigurumi mesmo na cor branca, não tem problema. Porque a gente vai fazer uma sombrinha aqui, ó, esbranquiçada embaixo do olhinho da nossa tartaruga. Então, você vai colocar a agulha bem do ladinho aqui. Bem, ó, no meio, centraliza aqui o meinho e coloca do ladinho. Pode sair em qualquer outro lugar aqui, ó, porque a gente vai voltar lá, não tem problema. É só para poder posicionar o meu fio, tá? Então, ó, sai em qualquer lugar aqui, entre pontos, tá? Para facilitar o seu retorno. Então, sai aqui entre pontos, só para que você possa puxar esse nozinho aqui por dentro, ó. Pronto. Agora, eu vou voltar lá de novo, no mesmo espaço. Então, ó, devolve a agulha no mesmo espaço, para não te dar problema, não te dar defeito. E volta aqui, ó, exatamente onde você começou. Ó, puxou, ela sumiu, tá vendo? Aí, eu vou fazer aqui um contorninho do lado, você aqui do outro lado, com a minha agulha. Já aproveito e já venho aqui, ó, da outra lateral do outro olhinho, bem na mesma direção. Como o olhinho é bem delicado e o fio é mais grossinho, ó, você consegue colocar ele por baixo, que é só mesmo para fazer uma sombrinha, tá vendo? Dá um efeito bonitinho, mas faz só uma sombra do ladinho do olho. Do mesmo jeito, vai colocar aqui, ó, na outra lateral. Como eu disse, não precisa sair. Do mesmo lado, ó, colocou, ajeita, tá, ó. Ajeita embaixo do olhinho. Olha que bonitinho, ele fica com uma carinha de tartaruguinha, bonitinha. Agora, eu vou sair aqui no mesmo espaço só pra fechar de vez isso aqui, tá? Então, como eu disse, é muito pouco, o fio é grosso, tanto o Amigurumi Glow quanto o Amigurumi tradicional, então, ele vai ficar com o fio mais grossinho. Então, ele não solta, ele não precisa fazer muitas vezes o bordado, é uma vez só que você passa, já está bom, ó, já é o suficiente, tá? Cortou. Eu pus o glow porque de noite ou quando tiver mais escuro ele vai ficar iluminado. Então, é só uma brincadeirinha. Agora, com o fio vermelho, tá? Eu vou usar aqui, ó, como eu disse, o fio rubi, que é mais fininho, pra gente fazer uma boquinha bem delicadinha ali dela, tá? Vou usar ele duplo, então, vou cortar um pedacinho razoável. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer a boquinha dela bem aqui, ó, embaixo do que a gente considera como narizinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, do ladinho, mais embaixo. Vou fazer o equivalente a 2 pontinhos, tá? Passa lá pra dentro, esse nozinho, ele tem que ficar do lado de dentro do... Aí, do lado de dentro do trabalho e depois aqui. Eu vou fazer assim, ó, uma curvinha, vou voltar aqui onde a gente acabou de entrar. Ele vai fazer essa curvinha aqui, ó, que a gente vai deixar com... amarradinha pra fazer como se fosse a linguinha, a boquinha dela, bem bonitinha. Bem bonitinha, aquela que se diverte bordando, né, gente? Ó, fica bem fofinha. É bem delicadinha, ó, bem delicadinha mesmo. A tartaruga, ela tem uma carinha mais pontudinha, assim, né? Então, é isso que a gente quer, esse é o objetivo que a gente quer, tá, ó. Ok? É só passar 2 vezes por cima. São as únicas partes onde a gente vai usar o bordadinho, então, são as únicas partes que
vocês vão usar, então é bem pouquinho fio mesmo, tá? Aquela sobrinha de fio que você tem guardadinha aí, que você pode estar usando para fazer esses acabamentos aqui. Agora, a gente vai retornar pro fio verde, tá? Porque a gente vai fazer um afundamentozinho aqui, ó, pra deixar ela mais bicudinha. A carinha da tartaruga, ela é mais assim, né, ó. Ela fica meio triangularzinha. Então, aqui, ó, com o fio verde, eu vou dar uma afundada no olhinho dela, tá? Então, eu venho aqui embaixo, ó, já pode ser embaixo, inclusive, do branquinho mesmo. Onde você fez o fio branquinho, tá? E vai sair aqui do outro lado. Ó, puxa pra ele dar uma afundada. Vem aqui do outro lado também, vai puxar pra ele dar uma afundada, tá? Pode sair no mesmo lugar, inclusive, aqui. Afundei aqui um pouquinho e aqui eu vou voltar de novo. Pronto, ó. Ela vai ficar já com uma carinha de tartaruga, tá? Só esconder o fio de novo, como eu disse, a gente vai escondendo ele no próprio trabalho. Aqui, gente, como eu tenho bastante fio e nós vamos costurar esta tartaruga no corpinho ali, ó, eu vou deixar esse pedaço de fio aqui, tá? Na minha agulha mesmo, porque eu vou usar ele ali pra costurar. Então, ele é o suficiente pra prender a cabecinha da nossa tartaruga. Então, pra mim, é o suficiente aqui. Aí, agora, então, vamos fazer o corpinho dela, que é o suporte pro nosso vasinho. As nadadeiras, né, as patinhas dela, que vai ser onde ela vai ficar pendurada, e o rabinho, tá bom? Vamos lá, então. Então, para fazer as nadadeiras da nossa tartaruga e o rabinho, o sistema vai ser o mesmo. Então, nós vamos reproduzir 5 pecinhas dessa, tá? Anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 6 pontos baixos. Fecha bem o anelzinho mágico. E já vamos, então, aqui, ó, para nossa segunda carreirinha. Na segunda carreira, a gente já vem aqui, ó, para o primeiro ponto alto, ponto baixo da primeira carreira aqui, onde a gente vai trabalhar o nosso primeiro pontinho da segunda carreira. Coloca o marcador, tá? Para você não se perder na contagem de pontos. E aí, aqui, neste primeiro pontinho, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo espaço, que é um aumento, tá? Então, na segunda carreira, eu faço somente esse aumento. Todos os outros 5 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. O que vale dizer, então, que nesta segunda carreira, eu vou ter um total de 7 pontos baixos. O 7º ponto vai ser onde está o meu marcadorzinho, né? Então, eu trabalho mais o último pontinho aqui. E já vamos, então, para a nossa terceira carreira. Puxa, ó, dá uma forçadinha para fora, porque senão o seu trabalho vai ficar do avesso. Como é uma pecinha bem pequenininha, você tem que forçar ela a sair aqui para fora para que a gente continue trabalhando pelo lado direito, tá? Então, já venho aqui, ó, de novo para o primeiro pontinho a trabalhar. Da terceira carreira, faço o primeiro ponto baixo, coloco o meu marcador e vou fazer ainda neste mesmo ponto mais um aumento. Vou ficar, então, agora com
8 pontos baixos nesta que é a minha terceira carreirinha, tá? Porque eu vou fazer um aumento só no primeiro pontinho e depois continuo trabalhando ponto sobre ponto. Todos os demais 6 pontinhos, que vai me dar, então, um total de 8 pontos nesta carreira. Finalizou a carreira, ó, já tô chegando aqui no último pontinho. Trabalho, então, o último pontinho onde estava meu marcador. E vamos aqui, então, para a nossa quarta carreira. Nesta quarta carreira, vai fazer a mesma coisa, tá? No primeiro pontinho, vai fazer um aumento. Então, ó, colocou o primeiro, já coloca outro pontinho aqui do ladinho dele, juntinho. E trabalha ponto sobre ponto, ficando, então, com um total de 9 pontos baixos nesta nossa quarta carreirinha. Na quinta carreira, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer os meus 2 pontos baixos. E, novamente, ponto sobre ponto, que vai me dar um total aqui de 10 pontos baixos nesta, que seria a nossa quinta carreira, tá bom? Agora, na sexta carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó, ao invés de 2 pontos, nós vamos aumentar aqui em 3. Então, ó, no primeiro pontinho, eu faço um ponto. No mesmo espaço, mais um ponto. E no mesmo espaço, mais um ponto, totalizando, então, aqui, ó, 3 pontos baixos. E aí, na sequência, eu trabalho todos os pontos, ponto sobre ponto. Eu vou ficar, então, com um total de 12 pontos baixos nesta sexta carreirinha. Agora, na sétima e última carreira, aqui ainda é o último pontinho, eu vou fazer novamente 2 aumentos. Então, ó, onde eu tenho aqueles 3 pontinhos, eu venho aqui no primeiro ponto dessa carreira e vou trabalhar um aumento. No próximo ponto, no segundo ponto, eu trabalho mais um aumento. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos juntos. Ó, no primeiro ponto, 2 pontos juntos, no segundo, 2 pontos juntos, e trabalho o restante ponto sobre ponto, o que vai me dar um total de 14 pontos baixos nesta carreira aqui agora, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tortinho, tá vendo? Ele fica com o aumento só em uma das laterais, tá? Então, o aumentinho vai estar sempre aqui, ó, nesse cantinho. Você vai trabalhar, então, deste jeito aqui, 5 peças iguais, tá? Deixando um pedacinho de aproximadamente 20 a 30 centímetros de fio pra gente fechar e costurar no casco da nossa tartaruga, ok? Para fazer o casco, nós vamos começar da mesma forma que fizemos na cabecinha da tartaruga. Então, eu já até tenho adiantado um pedacinho aqui. Vai começar com um anelzinho mágico, 6 pontos baixos, depois 2 pontos em cada um vai passar para 12, depois um aumento, um sem aumento passa para 18, um aumento, 2 sem aumentos passa para 24, um aumento, 3 sem aumentos passa para 30 na quinta carreira, e um aumento, 4 sem aumentos passa para 36 na sexta carreira. Na sétima carreira, você vai continuar seguindo esta mesma sequência. Então, vai fazer um aumento. Não esqueça o marcador. E vai trabalhar uma sequência aqui, ó, de 5 pontos sem aumento. 5 pontos sem aumento, ó, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento, o que vai te dar um total, então, de 42 pontos baixos nesta que é a nossa sétima carreirinha, tá? 42 pontos baixos na sétima carreira, ok? Na oitava carreira, você vai fazer um aumento, então, ó, já passa pro primeiro pontinho da oitava.
vai fazer um aumento e 6 pontos baixos sem aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E novamente um aumento. Então, vai ser esta sequência: um aumento, 6 sem aumento, vai ficar então com 48 pontos baixos nessa que é a nossa 8ª carreira. 48. Na 9ª carreira, você vai trabalhar de novo um aumento. Um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos sem aumento. E novamente um aumento. Então, um aumentinho e 7 sem aumentos, vai ficar então nesta 9ª carreira com 54 pontos baixos. Na 10ª carreira, você vai trabalhar da mesma forma, um aumento e vai seguir uma sequência de 8 pontos baixos sem aumento, totalizando então na 10ª carreira 80 pontos baixos. Na 11ª carreira, você vai fazer um aumento, 9 pontos em sequência sem aumento, repete o aumento, 9 sem aumento, até completar a carreira, então, com 66 pontos baixos, tá? 11ª carreira, 66 pontos baixos. Na 12ª carreira, você vai trabalhar um aumento e 10 pontos em sequência sem aumento. Um aumento, 10 sem aumento, na 12ª vai te dar um total, então, de 72 pontos baixos. Esta é a nossa última carreira de aumento, tá? Porque depois, daqui pra frente, você vai só tirar o marcador e trabalhar em carreiras de ponto sobre ponto por 12 carreiras, tá? Então, vai ser 12 carreiras de ponto sobre ponto de 72 pontos baixos, ok? Então, ó, terminamos as 12 carreiras de 72 pontos baixos, que vai dar mais ou menos a altura do nosso vasinho, tá? Vai ficar faltando pouca coisa para cobrir. Aí, aqui, a gente já vai trocar de cor e vai voltar a trabalhar aqui com a nossa segunda cor, tá? Então, ó, cortei já o meu fiozinho e finalizo esse último ponto já trocando a cor aqui, ó, tá? E agora, então, eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás do ponto, ó. A gente vai pegar a alcinha de trás, porque a gente vai dar uma fechadinha nesse casco. Então, eu tenho 72 pontos baixos, eu vou trabalhar aqui eu nem vou pôr o marcador, porque é visível onde inicia a carreira, tá? 2, já vou prendendo as sobrinhas do fio aqui, ó, tá vendo que eu tô conduzindo os 2 fios? Aí, eu já prendo, já fica mais seguro. 3, 4, 5 pontos baixos, 6, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos, tá? Ó, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição, diminuindo aqui dentro, tá? Então, vou pegar a alcinha de trás do primeiro ponto, a alcinha de trás do segundo ponto e faço um ponto baixo. Então, eu diminuí aqui 2 pontos, passei para 1. E continuo trabalhando aqui os pontos baixos. Então, agora a sequência vai ser 10 pontos baixos e uma diminuição, 10 pontos baixos e uma diminuição, eu vou ficar com um total, então, de 66 pontos baixos aqui. Então, terminamos a carreira, agora sim, a gente volta a usar o nosso marcadorzinho, ele vai ser importante aqui pra gente saber onde inicia e finaliza a carreira, né? Então, ó, vou fazer um ponto baixo.
Agora, a sequência vai ser a seguinte: 9 pontos baixos e uma diminuição. 9 e uma diminuição, você vai ficar, então, com 60 pontos baixos, tá? A gente vai trabalhar só essas duas carreiras aqui para fechar o casco da nossa tartaruga, que simula o casquinho da nossa tartaruga, tá bom? Finalizamos, então, aqui. Agora, é só fazer o arremate. Se você achar necessário, para cobrir o seu vasinho, você pode estar aumentando essa parte mais clara, que faz uma alusão à barriguinha da nossa tartaruga, tá? Então, você pode aumentar, para mim aqui já é o suficiente. Nós vamos fazer o arremate. Eu gosto de puxar aqui o fio e trazer ele aqui de novo, ó, pra dentro do próximo pontinho, do ponto que a gente acabou de finalizar, só pra finalizar o ponto, ele ficar bem amarradinho, tá? Ó. Aí, a gente esconde aqui por dentro agora. Vai passando por dentro de vários pontinhos pra você ficar com uma sobra de fio de garantia aqui, tá? Passe mais ou menos uns 3, 4 pontinhos. E aí, você já pode cortar o excesso. Ele vai ficar bem escondidinho aqui. Pronto. Terminamos, então, né, a parte do corpinho da nossa tartaruga. Terminamos aqui. Agora, então, essa parte aqui vai fazer o casco da nossa... Vai fazer alusão ao casco da tartaruga. E a gente vai colocar, então, as patinhas aqui, o rabinho, né, e a cabecinha dela. Então, quando você finalizar, você arrematar o casco da nossa tartaruga, né, que é o suporte na realidade da nossa plantinha, nós vamos marcar aqui aonde nós vamos distribuir a cabecinha, o rabinho e as patinhas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou marcar pra gente poder centralizar vai ser a cabecinha. Eu vou colocar ela aqui, ó, onde eu terminei o meu pontinho, é onde eu terminei a minha peça, tá? Porque ela já vai acabar que esconde aqui. Lembre-se, tá? A sua tartaruga está de cabeça para baixo, então, aqui vai a plantinha, então, ela está de cabeça para baixo, consequentemente, a cabecinha da tartaruga também tem que estar de cabeça para baixo, tá? Vou usar aqui como referência, né, para poder iniciar, marcar o centro da cabecinha. Aí, você vai usar alfinetes para marcar, tá? Para você centralizar aqui. Já coloca ela no lugar certinho aqui. Ó, coloca ela aqui bonitinho. Aí, o rabo vai estar do lado oposto, né? Então, é bem do lado oposto, fica fácil pra gente colocar. Ele vai ficar aqui assim, ó. O rabinho, se você quiser, pode colocar um pouquinho de enchimento, tá? Porque assim ele fica mais firme. E aí, a gente coloca assim, ó, essa ponta aqui é maior, tá? Que tem uma... Ó, que tem uma pequena elevação aqui, a gente coloca ela pra baixo, tá? Então, a gente coloca ela aqui, ó, na direção do pontinho verde, pra que ele fique com o rabinho mais levantadinho, tá? Aí, também vai colocar um alfinete pra fazer a marcação. Pra você saber onde ele vai ficar. Tá? Aí, as patinhas, né, as mãozinhas dela, a gente vai colocar aqui, marcando mais ou menos o meio. Então, ó, eu vou colocar aproximadamente 3 dedos da cabeça e 3 dedos do rabinho. Então, eu venho aqui e coloco a minha primeira patinha. A ponta maior, ela fica pro lado interno, tá? No sentido contrário da cabecinha, ó. No sentido contrário. Eu vou costurar ela aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, só tô mostrando aonde nós vamos colocar e aí a gente vai fazer as costuras nessas marcações que a gente acabou de fazer aqui.
Agora, esta ponta fica pro lado de dentro, tá? Ó, que é a patinha traseira dele. Então, conto 3 dedos e marco aqui a patinha traseira da nossa tartaruga. Então, vai ficar assim. Olha só, vai ficar deste jeito. Então, as duas pontinhas maiores pro lado de dentro, uma conversando com a outra. Eita. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai marcar bem na mesma direção aqui, tá? Então, pega as outras duas patinhas e marca aqui, ó, na mesma direção, sempre deixando pro lado de dentro do corpinho, a parte mais pontudinha aqui. E a mesma coisa lá do outro lado. Então, vai deixar ele mais simétrico. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Que é onde a gente vai colocar a nossa plantinha, né? Pra que ele fique pendurada, tá? Então, é assim que ele vai ficar. Ó, aqui já tá mais ou menos colocada, já tá tudo marcadinho. Aí, agora é só costurar, tá? Vou mostrar pra vocês, vou tirar de novo, né? Porque eu acabo colocando e acertando na hora que eu vou costurar. Mas é isso que vocês vão fazer, é isso que vocês têm em mente, que tem que ter em mente pra marcar, tá? Então, aqui já marcada onde eu vou colocar a cabecinha, eu venho aqui com o meu fio, ó, lembra que eu tinha deixado ele aqui atrás, ó? Então, eu venho aqui com ele e vou costurar aqui, ó, na lateral, tá? Então, ela vai ficar olhando assim, olhando pra você na lateral. Aí, você vem aqui direto no próprio ponto, ó, pega um pontinho aqui do casco, que seria o casco dela, né? Acerta aqui onde eu saí, ó, eu tava com o fio aqui, eu vou voltar ele um pouquinho mais pra dentro aqui, pra ficar retinho. Pronto, já deixei o meu fio na lateral da cabecinha. E a gente vai costurar mais ou menos uns 4 ou 5 pontinhos, tá? Até ela ficar bem firme e retinha aqui. Então, ó, pega o pontinho de lá, o pontinho daqui, 2. Olha. Tá? Aí, você confere, tá ok, ficou certinho. Aí, você pode finalizar dando uns arremates pra ela ficar bem firme, bem presa aqui, tá? Pode esconder um pouquinho do fio.
por dentro da cabecinha, puxou. É só cortar o fio. Agora, eu já vou colocar... Acabou saindo aqui, né? Acabou caindo o rabinho dela. Eu já vou pôr o rabo dela, porque eu deixei ele com pouco fio pra costurar. Tá aqui. Então, eu já deixei ele com pouco fio aqui na hora que eu cortei, então, eu vou usar o fio que está na agulha aqui, que acabou sobrando. Então, eu já faço ele ali no final, tá? O arremate é simples. Joga o espacinho aqui. Como eu disse, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, só para dar um volume pro nosso rabinho, tá? Então, um pouquinho de enchimento e vai dar uma estrutura para ele, que vai diferenciar ele um pouquinho da nossa patinha, tá? Porque a patinha a gente vai fechar, elas vão ficar molinhas, porque elas são tipo nadadeiras mesmo. Ó, coloca só um pouquinho, só para ele ficar um pouquinho mais enrijecido, tá? E aí, a gente vai costurar ele assim, como eu disse, ó. Aqui tá a cabecinha, a gente vai fazer ele no sentido contrário, tá? A parte que seria essa parte que é mais elevada, a gente coloca no sentido aqui da barriguinha da nossa tartaruga. Confere se tá tudo ok, beleza? Aí, a gente vai começar, então, a costurar ele aqui, e aí a gente vai costurar ao redor, tá? Nós vamos costurar aqui ao redor dele. Deixa eu marcar aqui. Então, a gente vai passar ao redor, então, ó. Arrumei, amarrei aqui. Já posso tirar o meu marcador. E vai passar aqui, ó. Vai costurando pontinho por pontinho. Ao redor da pecinha que a gente acabou de colocar aqui, ó. Pega sempre a alcinha de frente, a alcinha do ponto, pra ficar com a costura o mais invisível possível, tá? E vai costurando tudo aqui, ó, ao redor, contornando todo o rabinho, até chegar aonde iniciamos o nosso trabalho. Chegamos, então, aqui ao último pontinho, já contornamos toda a pecinha. É só fazer o arremate, como a gente fez lá no início da nossa costura na cabecinha, tá? Então, você vai dar um nozinho, passa, ó, o fio, a agulha por dentro do fio, puxou, e pode esconder aqui por dentro da própria pecinha mesmo. Pronto. O rabinho já está colocado também. Agora, então, vamos colocar as patinhas, que a gente já fez as marcações aqui, mas eu derrubei, tá? As patinhas aqui. Todas elas, né, depois que você fez aquelas marcações que eu mostrei, você vai costurar todas elas da mesma forma, tá? Então, ó, o que que nós vamos fazer? Nós já deixamos um pedacinho aqui do fio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acertar, deixar ela bem retinha, ó, ela ficar assim, irregular mesmo, com esse ângulo. E aí, nós vamos fechar aqui, ó, as patinhas. Vamos costurar os pontinhos, ponto com ponto aqui, pra fechar esses pontinhos, que a gente não vai colocar enchimento, porque elas são molinhas mesmo, tá, gente? Então, ponto com ponto.
Lembrando que a parte onde a gente tem o maior ângulo fica pro lado de dentro do corpo, tá? Ó, elas se encontram aqui, desta forma, foi a marcação que a gente fez, tá? E você vai costurar as patinhas aqui, ó, nesta parte onde nós fizemos aquele degrau entre o casco e a barriguinha, tá? Então, é bem aqui que você vai colocar a sua patinha. Então, ó, nessa argolinha que está aqui na sua frente, você vai costurar ela com a peça que você tem aqui, tá? Ó. Então, é pontinho com pontinho. Vai fazer isso nas 4 patinhas, tá? Da mesma forma, onde a gente já fez as marcações, você vai fechar a patinha e colocar ela dessa mesma forma que estamos fazendo aqui. Nos 4 cantinhos. Ó, desse jeito, ela vai ter que ficar costuradinha desse jeito. Aqui ela fica, a barriguinha tá pra dentro e as perninhas dela saem aqui mesmo, nessa lateral, tá? Último pontinho pra ficar bem preso. E pronto. Aí, você vai fazer isso aqui agora, arremata bonitinho, tá? Sempre, né? Não esquece de dar os nozinhos do arremate, pra ficar bem firme. Pode passar por dentro da perninha aqui, das patinhas dela. Corta o excesso. E aí, ó, é só você fazer isso em todas as 4, aqui a minha soltou, em todas as 4, deixando elas bem regulares, bem marcadinhas, uma na frente da outra, tá? Desse jeito aqui ela vai ficar. Então, agora é só costurar as outras. Bem, gente, então terminamos, colocamos as 4 patinhas, ó, ela vai ficar assim, ela pode até ficar como uma tartaruguinha mesmo. Aí, agora, a gente vai virar ela, né? Então, as patinhas estão aqui. Aqui, a gente vai colocar os cordões, tá? Então, vai ter um cordão daqui pra cá e daqui pra cá, porque é onde vai ficar o suporte da nossa plantinha. Esse cordão, essas correntinhas, elas vão variar de acordo com o tamanho da sua plantinha, tá? Eu escolhi uma plantinha que ela é bem alta, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui pra mostrar pra vocês. Ela é bem alta. Então, as minhas correntinhas, elas vão ser um pouco maiores. Se a sua plantinha for mais rasteirinha, for mais baixinha, você pode fazer essas correntinhas um pouco menor, tá? Eu vou fazer na mesma cor da patinha pra ser uma extensão das patinhas aqui, né? Como que você vai fazer? Você vem aqui, ó, na pontinha da patinha, ó, onde nós fizemos o anelzinho mágico. Ó, na primeira carreirinha de pontos, coloca a sua agulha, vai puxar o fio por dentro da patinha e aqui, ó, vai fazer uma correntinha. Eu já vou esconder esse fio aqui por entre as minhas correntinhas, ó. Então, eu deixo um pedacinho bom de propósito, tá? Pra que ele fique bem preso, porque vai ter que suportar o peso da nossa plantinha. E vou fazendo, ó, uma correntinha, passo o fio, o pedacinho de fio pro lado de lá, outra correntinha, trago ele pro lado de cá. Então, eu vou trançando, ó, essa sobrinha de fio por entre as minhas correntinhas, tá vendo, ó? Eu já vou trabalhando as correntinhas aí em volta desse fiozinho. Então, ó, pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, até chegar lá no final. Pra direita, pra esquerda. Já teci bastante, agora não dá mais pra esconder isso aqui, é só você cortar esse pedacinho do fio. E aí, fazer as correntinhas que você achar que forem necessárias para o tamanho da sua plantinha, tá? Então, são correntinhas simples agora. Então, eu já fiz aqui as correntinhas que eu acho necessária. Vou finalizar esta correntinha aqui na outra patinha, da mesma forma que a gente iniciou ali, tá? Então, na primeira carreirinha lá de pontos baixos, puxo o meu fio e finalizo esta correntinha, tá? Deixo um pedacinho mais ou menos do fio para fazer os arremates. Eu vou puxar aqui, ó, umas 2 ou 3 vezes, tá? Pra ele ficar bem firme
o fechamento aqui, porque a gente tem o quê? O suporte da nossa plantinha, tá? Então, eu vou puxar... Como o fio é da mesma cor, ele não vai dar diferença na nossa patinha, então, ele fica como se fosse uma extensão. Eu vou dar uns 3 nozinhos desse, já é o segundo, só pra garantir mesmo que ele não vai encontrar facilidade de escapar, tá? Puxo por dentro, não vou cortar o excesso, tá? Vou puxar por dentro da minha patinha aqui. Aí, escondi. Aí, você esconde por dentro da patinha. Fica bem acabadinho. E pronto, ó. Então, já temos aqui uma alcinha de suporte. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, eu já volto mostrando pra vocês como que ficou já com a minha plantinha. E ela já onde eu vou deixar ela pendurada pra enfeitar aí o nosso jardinzinho. Bem, pessoal, então terminamos a nossa aulinha. Olha que gracinha. Ele não ficou muito fofo, gente? Olha que belezinha. Tô apaixonada por ele. Eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês façam. Se fizerem, não esqueçam, usem a hashtag Sempre Círculo, marquem a Círculo nas redes sociais, me marquem, Siltodeschini, para que a gente possa ver e compartilhar o trabalho lindo e maravilhoso de vocês também, tá bom? Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!